Olá pessoal, meu nome é Yarley, eu sou médico veterinário da Emates, lotado na regional aqui dos Inhamuns. Nós estamos aqui para atender um pedido dos ouvintes do programa Domingo Rural, que é comandado pelo nosso colega Ronilson, todos os domingos, no horário de 8 às 9 horas, na Rádio Cultura dos Inhamuns. Essa demanda é exatamente sobre as doenças podais, ou seja, aquelas doenças que ocorrem nas patas dos animais. Comumente, essas doenças elas têm vários nomes, como fute-rute, como podridão do casco, e aqui na região as pessoas costumam chamar muito de frieira ou de rola. Mas a gente tem que esclarecer que, na verdade, nós temos várias doenças que acometem as patas dos animais, e que nem sempre se trata da mesma, né? As pododermatite, por exemplo, é muito diferente da dermatite digital, que é outra doença podal. Nós ainda temos erosão de talão, nós ainda temos doença da linha branca e tantas outras doenças. Uma delas também importante, que a gente deve frisar aqui, é a laminite, né? Então, o que vem a causar essas doenças? Bom, essas doenças elas são causadas por micro-organismos geralmente presentes no ambiente, tá? E alguns fatores eles predispõem à ocorrência dessas doenças. E você poderia dizer para mim, citar para mim, quais esses fatores que podem predispor, que facilitam a ocorrência dessas doenças? A gente pode citar vários, né? Os problemas nutricionais, ou seja, quando você tem uma dieta que ela não está totalmente balanceada, uma dieta muito rica em carboidratos, como o milho, que é o principal representante dos carboidratos, e pobre em fibra, então é comum aparecer problemas podais dos animais. E essa sim, aí tem uma relação muito grande com a doença chamada laminite. Bom, a nutrição é fundamental, até porque nós temos outra nutrição que fortalece os cascos, por exemplo, a nutrição mineral. Mas além da nutrição, nós ainda podemos destacar fatores individuais, né? Que fatores individuais são esses? Relacionado à idade, né? Quanto mais velho for o animal, maior a possibilidade desse animal ter uma doença podal, uma doença nas suas patas. A vaca, a gente sabe que a vaca, essas doenças podais, elas ocorrem em várias espécies animais, mas especialmente nos pequenos ruminantes, que é ovino e caprino, e na vaca, né, que onde ocorre em maior quantidade, né? E aí a gente sabe que as vacas, no terço inicial da sua lactação, ou seja, nos primeiros 3 meses, essas doenças podais elas aparecem com muito mais frequências, né? Quando a gente compara de 3 a 6 meses e de 6 a 9 meses. Nesse início de lactação é muito comum aparecer essas doenças podais. A vaca também, quanto mais velha, maior a quantidade de doenças podais que vão aparecer. A gente ainda sabe também que existe fatores genéticos, fatores ligados às raças. Animais de raças europeias, que aqui os principais animais das raças europeias que nós temos no país, que é a holandesa, nós temos a raça Jersey e nós temos a pardo suíça. Esses são os principais animais representantes das raças europeias, os taurinos. E aí, esses animais, eles têm uma maior predisposição ao aparecimento de doenças podais quando a gente compara os animais zebuínos, que aí os animais zebuínos que nós temos no país, com destaque, que tem em maior quantidade, é exatamente o guzerá, o sinde e o gi. Ou seja, os animais taurinos, os das raças europeias, e principalmente os animais da raça holandesa, eles aparecem com doenças podais com muito mais frequência do que comparado às outras raças, principalmente as raças que a gente diz que são as raças zebuínas, como eu acabei de destacar para vocês. Mas é só isso? Não. Nós ainda temos os fatores ambientais, que esses aí são de grande relevância, eu diria até que são os mais importantes. Então, ambientes muito úmidos, com muitas fezes, com urina, ambientes com cascalho, muito cascalho, ambiente lamacento, com muita lama. Então, esses ambientes, eles predispõem, né, o aparecimento dessas doenças podais. E com destaque, principalmente, para a doença que nós chamamos de pododermatite, que é o que eu disse para vocês, que aqui se chama de frieira ou de rola. As pessoas costumam muito chamar
de roller, que é exatamente uma inflamação que ocorre na região da pele, né? Geralmente entre os dígitos, entre os dedos do animal, na junção da pele com o casco. Então, comumente, aparece avermelhada, com muita sensibilidade à dor, ou seja, é bastante dolorido e costuma aparecer ferimento nessa região, né? Com isso, o que é que vai acontecer? O animal que ele tem uma doença pordal, principalmente essa que eu estou destacando para vocês, a pododermatite, ele tem relutância, ele tem dificuldade em se locomover. Então, o animal que ele tem dificuldade para se locomover, a primeira coisa que a gente vai perceber, a consequência disso é exatamente na produção. Se é um animal voltado para a produção de carne, ele vai diminuir, ele vai perder peso. Se é um animal voltado para a produção de leite, que são os animais que aparecem em maior quantidade, o de leite comparado ao de carne, então esses animais eles vão diminuir a produção de leite e muitas vezes até cessar essa produção de leite. E um outro impacto que a gente observa é na reprodução do animal. Animal afetado com doença pordal, com doença nas suas patas, eles com certeza eles vão ter dificuldade em se reproduzir. Outras coisas, esses animais nem sempre a gente consegue recuperá-los. Mesmo com os devidos tratamentos, nem sempre a gente consegue recuperar. E as doenças pordais são as principais causas de descarte nos animais, né? Principal causa de descarte nos bovinos leiteiros. Ficamos atrás apenas dos problemas reprodutivos e das mastites. Ou seja, a gente tem ainda essa perda econômica, porque às vezes um animal de elevado valor econômico, de elevada produtividade, tem que ser descartado porque a gente não consegue recuperá-lo por uma doença das suas patas, né? Uma doença no casco. Então, essas doenças pordais, elas geram grande prejuízo para o produtor.